A cidade de Pitanga, situada no ponto mais central do Paraná, é um dos 31 municípios que compõem a Diocese de Guarapuava. Lá há duas paróquias, a mais nova, Perpétuo Socorro, no bairro Pitanguinha, e a mais antiga, Paróquia Santana e São Joaquim. Em 1847, com a chegada dos primeiros povoadores, Tomás Ribeiro ergueu a primeira capela no povoado, em louvor a Santana. Em 15 de dezembro de 1933, foi decretada a criação da Paróquia Santana e seus limites tendo como primeiro pároco o padre Paulo Tchorn. Duas das suas 34 comunidades estão na área urbana da cidade. Entre as principais festas da paróquia estão a festa de Santana e São Joaquim, no dia 26 de julho, e das duas comunidades pertencentes à paróquia dentro do perímetro urbano. Festa da comunidade Santo Antônio, dia 13 de junho, e festa da comunidade Santa Terezinha, dia 1º de outubro. Além da matriz com toda a sua estrutura, dois locais na cidade merecem destaque: o Centro de Formação São José e o Centro de Evangelização Nossa Senhora Aparecida, onde acontecem os acampamentos de Pitanga e região. Somos chamados a abraçar. Eu gostaria de começar com esse fato que eu sou padre, era padre de uma congregação religiosa polonesa, porque eu sou polonês, nasci lá, só que desde 1990 aqui no Brasil. Eu já tenho cidadania brasileira, documentos brasileiros, me sinto agora um pouquinho mais brasileiro do que polonês, apesar que eu amo também a Polônia, como amo o Brasil, que é minha pátria também. Comecei aqui no Brasil em 1990, na Diocese de União da Vitória. Por isso tenho bastante ligação até com o seminário lá, onde dou aulas da história da igreja, até hoje. E depois, no ano 2012, eu fui designado pela minha congregação a participar na pastoral e ser pároco em Quedas do Iguaçu. E lá tomei decisão para ficar no Brasil, quando tinha alguns movimentos da minha congregação de tirar alguns padres para outra província, tipo África do Sul, Austrália, assim por diante. Eu pensei que já estou tantos anos aqui no Brasil, vou ficar no Brasil. E na época, Dom Wagner me aceitou, era ano 2015. E em 2015 assumi paróquia Cândido de Abreu, fiquei lá até 2021 e cheguei aqui para essa paróquia já como padre diocesano desde 2018, fui incardinado e assumi paróquia Santana na época. E vou dizer a você assim, eu estava sentado aqui atrás porque essa época era fim da pandemia, mas ainda tinha aquela parte que a gente usava máscara, sabe, aquele medo, doença, apesar que já é aquele ponto mais alto dessa epidemia já passou. Estava olhando nosso presbitério, né? E tem essa figura de Santana junto com Nossa Senhora do lado. Ela é ensinada lá. Pensei assim, nós como igreja falamos tanto sobre família, por que não colocar do lado nosso também marido da Santana, São Joaquim? A gente falou sobre isso e praticamente desde o meu começo a gente mudou o nome da paróquia, acrescentando Santana e São Joaquim. Foi aceito pelo Conselho aqui presbiterial. Na época eu também fazia parte desse conselho. E graças a um escultor em Santa Catarina nós conseguimos fazer e colocar do lado e oficialmente foi a paróquia Santana São Joaquim. Mais ainda porque nós na época tínhamos na diocese 3 paróquias Santana. Então achei que tendo Santana e São Joaquim nós vai se destacar. Né? Sim. Viu, eu tenho uma ideia assim que Pitanga o povo é eminentemente religioso, né? Tem outras denominações, inclusive é muito importante que tenha isso, né? Tem evangélico, mas eu noto assim que
a igreja ela parece que centraliza, como eu posso dizer assim, ela é um baluarte na civilização do lugar aqui, sabe? O povo é muito religioso, a convivência do nosso povo aqui é muito, muito boa, em decorrência do influxo religioso. Sim. Né? Mas a questão da paróquia também, é claro, como toda paróquia, há um grande número de leigos ajudando nas pastorais e movimentos. Como que o senhor analisa a paróquia? Nós temos vários pastorais, movimentos, apostolados. Ultimamente, cada vez mais forte, nós temos, por exemplo, acampamento, cursilho cristandade também. Vários grupos dos jovens. Se pensa agora no mês de junho, vamos ter encontro com jovens, aqueles que são colo de Deus, alguma coisa, se a minha memória não fala. Então, sabe, cada vez mais jovens estão querendo assumir e entrar. Claro, eles têm vida meio corrida, escola, trabalho, muitos deles trabalham para se ajudar na família, mas apesar disso, eles estão achando tempo ainda para se encontrar em vários momentos na paróquia, ou no acampamento, ou em outro lugar para rezar, para ser feita alguma palestra com eles, principalmente quando temos esses movimentos paroquiais que são ligados com esse trabalho, digamos assim, de formação, né? Por exemplo, o grupo de EDCC tem sua juventude, né? Grupo de cursilistas tem as suas crianças e juventude. Temos acólitos que, graças a bom Deus, tomara que alguns deles já que passaram 18 anos, a gente fez uma proposta para eles se tornarem ministros da Eucaristia. E são bastante. Tudo isso é organizado por eles, fora apostolado de oração, apostolado das famílias. Tem bastante, nós vamos dar um relatório, sabe quantos pastorais de movimento nós temos. Sabe, se a gente quisesse atender eles todos, em todos os encontros, não é possível. Sim. Precisa selecionar e uma vez aqui, outra vez aí. Fora ainda vários acontecimentos, vários encontros, vários retiros, formações também. Sim. Que nós começamos agora a formação para Ministério de Palavra, Ministério de Eucaristia, Ministério, sabe, de Ezequias, jovens que estão querendo ser acólitos, encontros com coroinhas, sabe, podemos dizer assim, toda faixa etária e também aqueles que participam, de alguma forma, a gente quer atingir. Como que você vê a atuação dos jovens aqui na Paróquia Santana São Joaquim? Então, eu vejo como uma coisa muito grandiosa, realmente uma dádiva que Deus mandou para a nossa cidade. Porque é realmente uma coisa que a juventude trouxe para cá, pelo menos antigamente, né? Não sou muito velha, tenho 24 anos, mas era uma coisa que não se via tanto, esse fervor, essa atuação, essa participação da juventude inserida dentro da igreja. Era mais comum os movimentos e retiros e só. Hoje em dia o jovem ele sabe a importância da Santa Missa e da Santa Eucaristia e ele busca isso. Então aqui em Pitanga, né, eu tenho contato com outras regiões também que tem esse fervor muito grande, mas eu acho assim um presente que Deus deu realmente para a nossa cidade, para a nossa paróquia, que é matriz, né? Então assim a gente tem esse presente de ter jovens muito ativos, muito participativos, que buscam adoração, buscam a Eucaristia, buscam retiros também, claro, né? O momento de evangelizar de forma descontraída também é muito bom. Mas eu vejo assim o jovem muito presente dentro da evangelização e da busca pela santidade aqui na nossa cidade. Pode ser que territorialmente, para nossa paróquia não é tão grande como estamos. Temos 32 capelas. Na época, quando eu cheguei, tinha 37. Só que as 5 capelas, indo na direção da Guarapuava, do lado direito, foram passadas para a paróquia Pitanguinha, que é relativamente nova, né?
Então, 5 dessas capelas do outro lado eram passadas para lá, então nós ficamos com 32, que visitamos regularmente, pelo menos uma vez por mês. Sim. O problema nosso é que nosso interior, infelizmente, está se esvaziando. Dessas 32, podemos dizer 5, hoje são tratados como oratório. Quer dizer que a gente visita eles uma vez por um mês e meio, mais ou menos. Desculpe, é essa. E o restante são capelas pequenas ou capela bem forte. Por exemplo, Rio do Meio é como se fosse um distrito. Não é distrito, mas ele poderia dizer até, porque tem bastante gente morando lá. E temos uma capela também nos 5 encruzilhadas, onde tem mais do que 100 famílias, né? É forte, capela, lá tem bastante desenvolvida essa parte de plantação de soja, etc. Mas tem capelas também, como por exemplo, Senhor Dom Bosco, onde tem 5 famílias. Né? Sim. Então tem essa desproporção familiar e bastante pessoas com certa idade ou deixa sua terra alugada, arrendada ou até vendida e vai para a cidade onde é mais fácil, remédio, médico. Muitas vezes os filhos deles já saíram de lá, ou quem sabe netos. E por isso nossa paróquia é mais centro. Sim. Muito, né? Guarapuava era uma cidade, poderíamos dizer que há 60 anos atrás era uma cidade um tanto atrasada. Assim, a mentalidade é eminentemente rural, né? É assim, uma localização, por exemplo, a minha família, a família Dangui, da região de Guarapuava e Pinhão. Então, normalmente, era uma cidade assim que tinha muitos fazendeiros, né? Pinhão também. E Guarapuava, de alguns anos para cá, evoluiu fantasticamente. Como Pitanga também. Quando eu cheguei em Pitanga em maio de 1982, é uma cidade extremamente interiorana, né? Assim, eu posso dizer que na época que cheguei em 82, o que acontecia em Pitanga? Tinha, assim, determinados coronéis, né, que mandavam na cidade, né? E a ideia que eu tenho hoje, daquela época, quando eu cheguei, é que determinadas pessoas mandavam na cidade e quem não tinha um poder político, poder econômico, tinha que obedecer. Sim. Era assim um ambiente meio difícil, não era muito civilizado, não. Só que hoje Pitanga é fantástica. Não tem assim, vamos dizer assim, tem criminalidade em alguns ambientes, problema de drogas, né? Violência doméstica, essas coisas, mas Pitanga evoluiu muito. Sim. De uns anos para cá. Eu estou aqui há 40 e... Eu cheguei em maio de 1982, portanto faz 44 anos que eu estou aqui. Você frequenta a paróquia já há muito tempo? Sim, inclusive eu me casei aqui na Matriz. Era o padre... Cassiano Waldner, né? Ele que assim, o meu primeiro casamento. Convivi 20 anos com a minha ex-esposa, mas a gente tem um relacionamento bom, tenho duas filhas com ela, e foi ele que realizou o nosso casamento religioso. Olha, eu comecei a trabalhar, não tinha bem 17 anos. Daí o patrão meu era o padre Cassiano. Sim. Daí era experiência, né, com 60 dias. E daí eu trabalhei acho que uns 14 anos. Daí eu pedi a conta, saí. Daí depois eu trabalhei em Nova Tebas, no escritório lá com o padre Antônio. Sim. E passou vários padres aqui durante esse tempo que eu estava aqui. E sou muito feliz o que eu me dediquei ali, eu devo a eles também, porque eu aprendi muita coisa também ali. Sim. Com o padre José Verto, o padre Cassiano. Depois eu saí, daí o padre Acácio me chamou como o padre Agostinho Grande. Daí eu trabalhei com eles também, o padre Osmar. Mas passou muitos padres. Uns já são falecidos, mas eu tenho muita saudade porque ali eu me sentia em casa.
A segunda casa minha foi na paróquia. Sim. E daí depois que apareceu uma doença, né, o câncer na mama, eu fiz o tratamento e daí eu voltei a trabalhar voluntária. E olha, me sinto muito feliz de ser voluntária. Sim. E a senhora é voluntária em alguma pastoral? Como que é? Com o batismo, né, a pastoral do batismo e do dízimo. Esses dois que eu ajudo sempre, né, são, né, o que eu posso ajudar ali. Às vezes, desde o chão, se precisar limpar, eu limpo com muito carinho, porque eu adoro fazer as coisas ali, porque agora eu sou encostada, auxílio doença, então o que eu puder, que tiver no meu alcance, eu ajudo ali. Como você se sente podendo colocar teus dons a serviço? Feliz, muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. É um espaço que permite ao leigo, né, levar a palavra de Deus, levar a vivência cristã, né, a prática cristã. Então, servir nas pastorais faz com que a gente coloque em prática mesmo a palavra de Deus. Então, isso traz muita felicidade para a gente. Então, como eu já mencionei, a partir do ano 2021, assumi paróquia aqui e começamos a trabalhar. Na época, eu fiquei sozinho. Tinha aqui umas situações que padres saíram, eu precisei assumir. Emprestamos um padre, Padre Paulinho, que é nosso paroquiano também. Na época ainda conhecia a mãe dele, pai já não, mas mãe dele e família. Ele era para ser vigário lá em Laranjeiras do Sul, né? Laranjeiras do Sul. E ele trabalhou comigo quase mais do que meio ano, né? Depois tínhamos Padre Antônio. Ele estava se preparando para assumir cargo de oficial no Exército Brasileiro. Seria capelão, e ele hoje é um capelão, também nos ajudava aqui. Depois, Padre João Rafael, na época ainda era seminarista, ele já terminou o seminário, mas ainda não tinha recebido ordem do diaconato, só recebeu depois ordem de acolitato e leitor, e ele podia já andar pelas capelas, fazer culto, distribuir Santa Comunhão. Isso foi muita ajuda minha. Sim. Ele depois foi ordenado aqui na nossa igreja como diácono, e passando alguns meses também ele foi ordenado padre na nossa igreja aqui também, Santana e já São Joaquim, né? E está comigo praticamente desde o começo do ano 2022, falou comigo na paróquia, até hoje, né? Então, ele já passou 2 anos de padre, mas graças à ajuda dele, nós temos essa possibilidade, e ele tem um dom especial para trabalhar com alguns grupos, por exemplo, né? Ele poderia de falar pessoalmente sobre a fraternidade que ele criou de Santa Rosa de Viterbo. Jovens, já que ele é mais jovem do que eu, e muito mais jovem, então tem essa facilidade de se aproximar. Foram aumentados um pouquinho alguns grupos, ou criados. Coroinhas já nós tínhamos, mas foi dado um impulso, né? Temos bastante coroinhas, graças a Deus. E eles, graças ao Padre Miro, que é nosso querido Padre Miro, que trabalhou durante 36 anos lá no Nordeste, também polonês. Ele pensava voltar para a Polônia, mas nós padres, somos alguns padres aqui na diocese poloneses. Sim. Conversamos com ele, porque ele tinha alguns amigos aqui, e ele concordou. Na época, quando eu estava no Concílio dos Padres, como decano do decanato aqui de Pitanga, eu pedi que ele trabalhasse comigo, me ajudasse nessa caminhada, porque essa paróquia é uma paróquia bem exigente, né? Sim.
quando se trata da presença do padre e assim por diante. Efetivamente, Jorge e Maurício. Eu estava entre 9 e 10 anos, eu sou nascido em agosto de 1956. Então, portanto, agosto agora de 2026 eu farei 70 anos. Então, na época, eu estava entre 9 e 10 anos e eu não esqueço, né? Meus pais, logicamente, na época eram vivos, hoje são falecidos já. E o Dom Frederico Helmel, primeiro bispo de Guarapuava, ele chegou de avião, o avião desceu no aeroporto Tancredo Tomás de Faria, né? E nós fomos assim recepcioná-lo, né? Tinha uma quantidade enorme de automóveis e ele desceu do avião, mas eu lembro assim que fizemos uma caravana desde o aeroporto de Guarapuava até o centro da cidade, mais precisamente na praça principal de Guarapuava. Frente à catedral. Frente à catedral, exatamente. Então o que acontece? Eu tenho até uma fotografia, né? Depois, se vocês quiserem, eu entre 9 e 10 anos, ao lado do jipe do meu pai, né? Ao lado do jipe do meu pai, sou eu ali, essa senhora que é minha mãe, falecida, duas irmãs minhas, hoje uma delas é falecida, e tinha mais essa senhora ao fundo era babá das minhas irmãs, certo? Sim. E se não me falha a memória, essa senhora mora aqui em Pitanga, ainda no interior, né? Mas então nós fomos recepcioná-los e meu pai, ele colocou duas hastes, uma na frente do para-choque do Jeep e outra na traseira. E tem ele fez essa faixa. A natureza maravilhosa de Guarapuava saúda o seu primeiro bispo, Dom Frederico Helmel, né? E eu conheci ele pessoalmente. E que lembranças você tem dele, Rogério? A lembrança que eu tenho dele é o seguinte: era muito humilde, inteligentíssimo. Ele contava que o pai dele faleceu na Primeira Guerra Mundial, ele era austríaco, Dom Frederico. E assim, eu tenho lembrança, uma vez ele foi jantar na minha casa lá, né? Meu pai e minha mãe prepararam um jantar para ele. E eu tenho lembranças assim de uma prática, um sermão que ele fez, ele falando que na União Soviética, na época a União Soviética ainda, né? Hoje não existe mais, né? Mas na União Soviética havia a estátua do Lenin, né? Que é o fundador do comunismo, tá? Fazia uma apologia do Lenin. Nos Estados Unidos, a estátua da liberdade. E no Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Então, uma coisa assim que me marcou muito, o que ele quis falar com isso? A importância da religiosidade do povo brasileiro. Eu achei fantástico aquilo. Sim. Né? E eu posso até falar um dado muito pessoal dele, porque minha mãe conhecia uma senhora, ela e o marido, trabalhavam na casa paroquial. E um dia, essa senhora que trabalhava na casa paroquial, em Guarapuava, contou que o bispo era tão humilde, tão simples, que o lençol que ele usava era um lençol costurado. Não é como a gente hoje, o lençol começa a ficar puído, desgastado, você joga fora aquele e compra outro. Ele é tão humilde que era o bispo. Então são lembranças assim agradáveis que eu tenho dele, admiração. E eu sempre, quando vou em Guarapuava, quando vou no santuário, na Catedral Nossa Senhora de Belém, eu sempre vou até o túmulo, né, porque está sepultado lá, né? Então são essas lembranças que eu tenho da diocese, né? Então, a única coisa, não sei com exatidão qual o dia e qual o mês, mas que eu tenho certeza que era 1966, foi o dia que o Dom Frederico Helmel, primeiro bispo de Guarapuava, chegou a Guarapuava, né? E assim, eu lembro do aeroporto até a cidade, em caravana, todo mundo buzinando, tá? Meu pai com o jipinho lá, tá? Sabe? Então são lembranças, você vê, isso aí foi 60 anos, 60 né? anos. Eu entrei na Paróquia Santana e São Joaquim através da catequese, que eu vim da catequese para algumas crianças, fiquei pouco tempo, era só substituta, mas eu acabei gostando muito do acolhimento que a Santana me proporcionou. Então eu acabei ficando e fui gostando. Quando eu era bem novinha eu já fazia parte daqui, daí eu mudei para outra paróquia, né, por conta dos meus pais, para seguir os pais. E daí quando eu fui convidada para dar catequese, eu voltei para a Paróquia Santana e São Joaquim. Aí eu parei de dar catequese e daí eu fui ajudando de acordo com o que eu podia, na liturgia.
atuo na PASCOM quando precisa e atuava também até pouco tempo atrás nos acólitos, né? Eu era coordenadora dos acólitos com muito amor, deixei o cargo com o coração doendo, mas sabendo que eu deixei para pessoas assim que com certeza são muito melhores e muito mais capacitadas e vão fazer assim um renovo realmente. Mas fazia parte dos acólitos também. E agora estamos planejando com o futuro matrimônio que vai vir fazer parte da pastoral familiar também. Claro, nós temos ação social, aqui eles têm seu próprio lugarzinho. Nós, pela ação social, estamos atendendo mais ou menos 40 famílias com cesta básica mensalmente. E isso aqui eu quero agradecer a Deus, também algumas pessoas e algumas firmas, por exemplo, eu não quero mencionar aqui, mas que mensalmente também nos trazem 5, 10 cestas que nós temos como agir para ajudar. Roupas, por exemplo, quando tinha essa drama que aconteceu lá em Rio Bonito, nós tínhamos um montão de coisas que a gente tirou daqui, de roupa, de comida, foi levado lá. Por quê? Porque pessoas, e eu notei isso como polonês, também brasileiro, que quando tem momento de dificuldade, brasileiro sabe dividir, sabe ajudar. Por exemplo, nós temos missa do dízimo, né? E também é colocada a cesta para doação. Ela nunca fica vazia, sempre tem alguma coisa lá. Chegam pessoas na secretaria, padre, nós queremos aqui oferecer dinheiro para cesta básica, alguma coisa. Ou vão para a loja, compram e trazem. Então, tem esse atendimento. Dia do Natal, nossas crianças recebem brinquedos, aqueles que são carentes. Tem pastorais, por exemplo, conselhistas que vestem-se de roupa adequada, Papai Noel, andam pelos bairros distribuindo brinquedos, doces, etc. Páscoa, a mesma coisa, né? Então, tem aquela sensibilidade das pessoas que precisa dividir, precisa dar porque alguém precisa, né? Uhum. Então, esse pastoral social é muito valorizado também aqui. Sim. Eu agradeço a Deus por eu conseguir me dedicar, ter saúde, e agradeço muito aos padres também ali. Desde o primeiro patrão meu até os outros, que uns, né, que o Padre Acácio, eu agradeço muito também, que ele tinha muita paciência com a gente, e a Deus e os padres e os amigos também, né? Tanto faz desde a Margarete, que me ajuda bastante ali, as coisas, o que eu estou indecisa para querer, ela ajuda, e a gente sempre é amiga, e eu me sinto muito feliz de se dedicar. Agradeço a Deus, né, por me permitir viver tudo isso que a gente vive aqui, a irmandade, a comunidade. Agradeço aos nossos párocos, né, todos que passaram por aqui, com quem eu tive a oportunidade de conviver, né, o Padre Zedezê, né, os padres que estão aqui, Padre João, Rafael, Padre Miro, né, agradeço. E agradeço mesmo a todos os meus amigos de pastoral, que todos eles assim me ensinam muito, todos os dias, eu aprendo todos os dias. Então, é a quem eu gostaria de agradecer e agradeço diariamente nas minhas orações. Eu ficaria falando aqui 2 horas. Não precisa falar mais nada. Naqueles momentos mais difíceis da minha vida, eu dobrei os joelhos, pedi a Nossa Senhora, e ela me atendeu. Eu tive câncer de próstata em 2001, dezembro de 2000 eu fiz cirurgia, tirei a próstata, né? Fiz prostatectomia radical, né? Tirei a próstata. 2 anos depois apareceu novamente, no ano de 2023 eu fiquei 2 meses em Curitiba fazendo radioterapia,
E enquanto eu estava lá fazendo as sessões, né, todo dia de segunda a sexta-feira, eu estava pedindo para a senhora me proteger. Então não precisa falar muito. Sim, sim. E Santana, com certeza, estendeu seu manto sobre... Sim, é a mãe de Nossa Senhora, né? Sim. Santana, São Joaquim, o pai, né? Imagine assim a dedicação deles, a fé deles, né? Para educar uma menina, né? Que aos 15, 16 anos se tornou a mãe de Jesus Cristo, né? Então não tem muito o que falar, só agradecer. Só agradecer. Primeiro, agradecer a Deus. Sabe, eu nunca pensei lá na Polônia, quando eu estava estudando, que um dia estarei aqui em uma cidade que se chama Pitanga, sendo pároco aqui já com certa idade, com experiências que a gente levou aqui no Brasil, e tem alguns momentos, porque são 30 e quase 6 anos, né, que a gente lembra. Agradecer pelo dom da vida, porque já tinha situações que quase pensei que vou tocar harpa lá em cima, mas Deus me protegeu. Agradecer pessoas que eu encontrei, principalmente, né? Em vários lugares, desde que minha chegada aqui, forma que fui acolhido, por exemplo. Eu cheguei aqui sem falar português nada, eu não conhecia uma palavra só. Pessoas que me ajudaram para começar um pouquinho a falar, entender, que me ajudavam também nessa parte de entender a espiritualidade brasileira, porque nossa espiritualidade europeia é um pouquinho diferente. Ela é cristã, mas outro molde. E aqui ela é cristã de um jeito um tanto diferente. Até quando eu tenho visitas dos poloneses aqui, até da minha família, eles falam: puxa, essa missa aqui é diferente, mas ela é fine, é boa. Eles usam a palavra fina, que quer dizer agradável, boa, bem participativa. E quero agradecer também a diocese que me recebeu. Como eu falei, do ano 2015, tomei essa decisão, conversei com o Dom Wagner, conversei com meus superiores, recebi oficialmente pela Sé Apostólica esse desligamento da minha congregação e fui recebido na diocese aqui de Guarapuava com braços abertos, como pároco, como decano, como professor da história da igreja, como padre aqui. Eu nunca notei algum tipo de, não vou dizer hostilidade, mas alguma coisa que poderia eu poderia me sentir um pouquinho meio desconfortável. Sempre a gente notou essa abertura. E o povo aqui de Pitanga, vou dizer para vocês, é muito generoso. Eu tenho bastante convites, nem sempre eu posso atender elas. A gente, quando vai para a capela, é recebido também de braço aberto. Temos pessoas que chegam aqui para falar sobre até coisas da família. A gente se sente parte de uma família paroquial, né? Eu acho que do jeito que deve ser, né? 60 anos, uma Belém. Bom, daqui 60 anos, quando eu estiver na minha melhor idade, eu espero que seja essa igreja que... Eu acho que a gente tem que ser a igreja que a gente busca ver, né? Então eu quero que eu veja essa igreja que a gente vê hoje, só daqui pra frente, sabe? Que não regrida, mas que só evolua, que seja essa igreja de acolhimento, essa igreja de humildade, e que quando eu tiver os meus netos que eu possa trazer na igreja, eles possam também ver essa sede e essa busca pela santidade que a gente vê hoje em dia. Então é essa igreja de acolhimento e de família realmente que eu busco, que eu espero daqui 60 anos. Todos nós, 60 anos, uma Belém. É o Pai que chama cada um de nós também. Como Maria, apressados caminhemos, e a Jesus Cristo com ardor nós seguiremos.